Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eliezer. O assunto dessa aula de hoje é estrutura de capital. Mas o que é estrutura de capital, né? Para a gente poder compreender estrutura de capital, primeiramente nós vamos ter que dizer que o exercício social de uma empresa, segundo a Lei 6.404, ele tem a duração de 12 meses. E geralmente ele coincide com o calendário comercial das empresas, ou seja, de 1º de janeiro de um ano qualquer até o dia 31 de dezembro, né? Então, o exercício social de uma sociedade tem duração de 12 meses, podendo encerrar em qualquer dia ou qualquer mês do ano. E aonde vai estar descrito sobre esse exercício social? No estatuto social ou no contrato social dessa empresa, tá? E para a gente entrar no assunto estrutura de capital, nós precisamos falar do ano social, falar dos principais demonstrativos, e aí sim usar esses demonstrativos para identificar e calcular os indicadores de estrutura de capital. O que são as demonstrações financeiras, né? As demonstrações contábeis, elas são uma fotografia da situação econômica e financeira da empresa em um determinado momento, em um determinado ponto, né? E é obrigatório as empresas apresentarem em 31 de dezembro do final do ano ou no final do exercício social esses demonstrativos que estão evidenciados aí na tela. O balanço social, as demonstrações de lucro e prejuízos acumulados, a demonstração de resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa e a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, né, dessa empresa. Ainda falando sobre as demonstrações, para estudar a estrutura de capital, nós precisamos conhecer ou relembrar a estruturação do balanço patrimonial, que é onde estão os bens, direitos e as obrigações para com o terceiro e para com os próprios sócios. E logo nós vamos dizer o seguinte, que o balanço patrimonial ele é dividido em grupos, né? O ativo desse balanço e o passivo são divididos em grupos. Ativo circulante é tudo que a gente tem por obrigação ou direito, né, a receber ou a quitar até o término do exercício subsequente, e o não circulante é aquilo que vai além dessa data, a partir do término do exercício subsequente, qualquer tipo de bens ou direitos que a gente venha a ter que receber ou a liquidação dele prevista. Dentro do grupo ativo não circulante, nós temos o subgrupo investimento, imobilizado, intangível, né? E nessa visão resumida aí, que está na tela, se resume a estruturação do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo, e nós temos aí o ativo circulante, não circulante, e as suas subgrupos, seus subgrupos, e do lado direito nós temos o passivo, passivo circulante e não circulante, e mais abaixo o patrimônio líquido, tá? Assim, chegamos ao conteúdo específico desse momento, que é a estrutura de capital, tá? O que é estrutura de capital? Estrutura de capital é a forma como a empresa ela pensa em buscar o recurso para ser aplicado na empresa, né? Nós sabemos que o lado do passivo é onde está a origem dos recursos e no lado do ativo é onde está a aplicação. Então, a estrutura de capital é exatamente como que essa empresa pensou a sua política de financiamento. E nós temos o quê? Dentro do passivo circulante ou não circulante, nós temos o capital de terceiro. E o passivo circulante seria um capital de terceiro de curto prazo, onde a obrigação por parte da empresa de quitar com esse recurso, com essa obrigação, seria de até o término do exercício subsequente. Enquanto que o patrimônio líquido, ele representa o capital próprio e ele também representa, junto com o passivo não circulante, um capital permanente, ou seja, um capital de longo prazo para financiamento das atividades da empresa.
Bom, então, estrutura de capital pode ser considerada a forma como uma empresa financia suas interações gerais, utilizando diferentes fontes de recursos. Esse conceito é extremamente importante, já que sem ele não é possível ter acesso aos custos de capital de um negócio, o que pode ser determinante na geração do valor. Assim, a estrutura de capital diz respeito ao que as instituições fazem dos diferentes tipos de recursos presentes em sua composição. No geral, a empresa é formada por dois tipos de capital: o capital interno, que seria o investimento proveniente dos sócios, né? E o capital externo, que é esse recurso que vem de terceiros, tá? Cada variação de capital tem características próprias, assim como disponibilidade, custos, tributos distintos e daí por diante, ok? Então, o capital próprio, origem e recursos dos próprios acionistas, não é exigível, salvo hipóteses excepcionais, né? Caso tenha previsão. Capital de terceira origem em recurso de terceiro, estranho aos quadros societários, e exige dos credores nos termos pactuados, né? É possível encontrar a estrutura de capital de uma empresa em seu balanço patrimonial. É lá no balanço que a gente busca as informações, com a somatória do passivo não circulante e do capital social, passivo circulante e não circulante, né? E esse capital social. A estrutura de capital pode apresentar variações que dependem dos tributos da organização, como de atributos, né, da organização, como sua lucratividade, o tamanho, entre outras variáveis que vão compor a estratégia de financiamento ou de estruturação do recurso a ser aplicado na empresa. Na prática, a estrutura de capital tem a capacidade de ser personalizável, de acordo com a vontade de cada empresa. Por isso, se utilizar de mais ou menos capital de sócio ou de terceiro para realizar suas atividades. Isso acontece porque a estrutura de capital está relacionada a uma estratégia institucional, tá? Então, nesse ponto aqui, Nesse ponto, a gente parte para conhecer quais são as variáveis que podem interferir na estrutura de capital de uma empresa, né? A primeira variável, principal variável, é a lucratividade. Quanto mais lucratividade tiver uma companhia, mais fácil será conseguir acesso a crédito externo, financiamento com bancos, prazo com credores. Quanto mais lucrativa for a empresa, crescimento potencial. Quanto maior for a possibilidade de crescimento de uma empresa, maior será a sua chance de precisar de capital externo para alavancar essa expansão que a empresa tem de possibilidade, né? Se ela tem um mercado no qual ela pode expandir, certamente ela vai precisar alavancar com recurso de terceiro ou com recurso de capital dos próprios, capital dos sócios, né? Capital próprio, para potencializar, alavancar o seu crescimento. Volatilidade. Quanto maior for a volatilidade de uma empresa, menor será a chance de ter acesso a capital externo, né? Quanto maior for essa constância dela no mercado. Disparidade dos resultados operacionais. Quanto menor for a oscilação dos resultados da empresa, maior será o acesso ao endividamento de longo prazo. Então, maior crédito, maior financiamento eu consigo conforme os meus resultados operacionais. Esse equilíbrio de resultado operacional. O tamanho da empresa também conta muito. Quanto maior a empresa, maior será a chance de conseguir financiamento. E isso aumenta o endividamento das instituições. E oportunidade de crescimento. As empresas em crescimento, com maior market book, têm maior chance de serem financiadas, né? Então, vimos aqui as principais variáveis que podem influenciar a estrutura de capital de uma empresa. E aqui a gente apresenta 5 indicadores que são importantes para a compreensão de qual é a estratégia de uma determinada empresa no que diz respeito à estrutura de capital. O primeiro indicador é a participação de capitais de terceiro, o segundo é a composição do endividamento, o terceiro é a imobilização do patrimônio líquido, o quarto é a imobilização
dos recursos de longo prazo e, por último, o endividamento total dessa empresa. Fazendo o cálculo desses 5 indicadores, a gente interpretando os indicadores, nós conseguimos, numa série histórica, entender a mudança de estratégia ou comparar uma empresa com a outra acerca da sua estratégia de estruturação de capital. Bom, espero que esse momento aí tenha ajudado você a compreender um pouco melhor a estrutura de capital e a importância que ele tem para uma empresa. Um forte abraço.